Boa noite, pessoal. Vamos dar nosso início à nossa aula de hoje. Hoje eu quero fazer algo um pouco diferente do que normalmente a gente vem fazendo. Normalmente a gente fala qual é a matéria e explica. Eu quero fazer uma leitura do Demetrio Magnoli, porque essa bibliografia, esse livro, cai muito na prova da ESA. Então, eu vou fazer uma leitura, mas uma leitura bem operacional. Vou parar de vez em quando para abordar os principais aspectos. Não vou conseguir fazer a letra toda hoje. Termina aí na próxima quinta-feira. Então a matéria de hoje é vegetação. Toda a parte de vegetação. Primeiro a gente vai falar sobre domínios morfoclimáticos. Toda a parte de planta, árvores. Só para vocês terem uma visão. Tá? Então a aula está sendo gravada no Facebook. Vou mandar para vocês. Mandar para o meu canal no YouTube. E vou gravar áudios também que eu vou mandar para poder ajudá-los. Bem, nós precisamos entender, segundo o livro do Demetrio Magnoli e Regina Araújo, nossos professores, que os domínios morfoclimáticos do Brasil são 7. Eu tirei a foto do livro, dos livros do Demétrio e tirei da Lígia Terra e mandei no grupo de vocês. Então, domínio morfoclimático são 7. Tá legal? Agora, a vegetação como um todo são 9. Então, quais são os domínios? Segundo o livro do Demetrio Magnoli, os domínios são domínio amazônico, domínio do cerrado, domínio dos mares de morro, domínio da caatinga, domínio das araucárias, domínio das pradarias e domínios das faixas de transição. Então, são 7. Então, a gente primeiro vai trabalhar os domínios morfoclimáticos, que são 7. Beleza? Demetrio Magnoli fala o seguinte: domínio da natureza. O geógrafo Aziz Abissab utilizou os conceitos de domínio morfoclimático para identificar os domínios paisagísticos brasileiros. Domínio morfoclimático é um conjunto espacial de grandes dimensões caracterizado por uma interação coerente. Então, o domínio morfoclimático é o quê? É a interação, a inter-relação existente entre feições do relevo, tipo de solo, condições climáticas, hidrologia e a forma da vegetação. Sendo que a principal delas, isso são os meus acréscimos, tá? A principal dela é o clima. É o clima que vai determinar o domínio. Por exemplo, lugares com clima muito frio, o domínio ele vai possuir uma característica. É exemplo do domínio das pradarias. Então ele vai ter uma característica diferente, por exemplo, que o domínio do cerrado, que é onde que é muito quente. Tá legal? Bem, vamos começar a falar do domínio amazônico, tá? Então, uma coisa antes. O domínio amazônico, do cerrado, da caatinga, dos mares de morros, expressam a diversidade natural do Brasil tropical. Todos estão associados aos climas quentes. Agora, os domínios das araucárias, pradarias, conforme eu falei ainda agora, que se localizam em área de clima mesotérmico, expressam as distintas condições naturais do Brasil subtropical. Ou seja, o clima vai ser frio, porque a gente falou a respeito da influência da massa polar atlântica, que ela por si só é fria e ainda no inverno ela ganha mais força. Beleza? Vamos falar agora do domínio amazônico. O domínio amazônico corresponde a uma superfície de cerca de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, englobando tanto a planície do rio Amazonas como as depressões e baixos planaltos sobre os quais ela está encaixada. Esse extenso conjunto de terras baixas abriga o maior corpo florestal contínuo do planeta. 2 pontos. A floresta amazônica, ela é latifoliada. Lembra disso, que as folhas da floresta amazônica são latifoliadas. O que significa isso? Espécie com folhas largas e planas. São perenes, ou seja, permanece verde durante o ano inteiro, ou seja, se permanece verde o ano inteiro, significa que nunca secam. O domínio amazônico também é captado pela imagem aérea. A floresta parece formar um conjunto paisagístico relativamente homogêneo, no qual as copas das árvores se tocam formando um dossel. Ou seja, por exemplo, de dia na floresta amazônica parece que está de noite, porque impede a entrada dos raios solares. Por vezes interrompido por árvores gigantescas e recortado por imenso curso d'água, que se comunicam com uma densa lama de igarapés, furos e lagoas.
Entretanto, essa monotonia paisagística é enganosa. Abaixo do dossel formado pelas copas das árvores, descortina-se uma imensa variedade de vida animal e vegetal, esta última constituída por espécies arbóreas de menor porte. Tá? Então, espécies arbóreas é o tipo de árvore. Tá legal? Pá, pá, pá. Mas também pelos mais diversos tipos de cipós lenhosos, né? A epífitas, tá? Epífitas significa plantas que vivem sobre outras espécies vegetais sem delas retirar nutrientes. Arbustos e pelas plantas herbáceas esparsamente distribuídas. Tal. Aí olha só, olha o que caiu na SpaceX. A exuberância da vida vegetal da Amazônia contrasta com a pobreza de grande parte de seus solos, em geral ácidos e intemperizados. Caiu assim mesmo, de baixa fertilidade. Então, olha só, 95% do solo da Amazônia ele é de baixa fertilidade. Tá legal? Agora, 5% de fertilidade está aqui, ó. Apenas algumas planícies aluviais inundadas pelos rios Amazonas apresentam solos ricos em nutrientes. O contraste revela a fragilidade da floresta equatorial, pois a reciclagem dos nutrientes orgânicos e minerais necessários à manutenção da vegetação não é feita pelo solo, mas pela própria floresta. As toneladas de folhas, frutos, flores que caem anualmente sobre o solo se transformam em material orgânico mineral consumido pela vegetação. Tá legal? Então, beleza, vamos lá. A floresta amazônica se divide em 3 degraus. Você vai ter a mata de Igapó ou mata de Caiagapó, tá legal? Você vai ter a mata de várzea e você vai ter a mata de terra firme. Então, a mata de Igapó é um tipo de vegetação que nasce dentro d'água, é subaquático. No caso, a Vitória Régia. São aquelas folhas que ficam ali submersas na água. A folha fica plainando na água, como se você estivesse boiando na água, vamos dizer assim. Depois você tem, na margem do rio, a mata de várzea. A mata de várzea ela é inundada periodicamente ou intermitentemente, sazonalmente, só com regime de chuvas quando o rio sobe. É nessa mata de várzea que estão 5% de toda a riqueza da Amazônia, por causa dos nutrientes. E a mata de terra firme é livre de inundação. Tá legal? Vamos agora para o domínio do Cerrado. O domínio do Cerrado abrange mais de 1/5 de áreas do país, tendo como núcleo os planaltos, né? Chapadões do Brasil Central submetidos a clima tropical. Contudo, manchas isoladas de cerrado ocorrem no domínio amazônico e no domínio de mares de morros. Tomem cuidado com isso. Do ponto de vista fisionômico, o cerrado é uma savana tropical. Ele fala savana tropical, né, ou savana brasileira, porque o cerrado ele se caracteriza como se fosse uma savana africana. A gente vai ver a característica da árvore que é diferente das outras. Ou seja, uma formação no qual o estrato de árvores e arbustos coexiste com o da vegetação rasteira formada especialmente por gramíneas. Ou seja, você vai ter uma árvore de pequeno porte, né? Na verdade é um arbusto que mede mais ou menos 1,5 m, e você vai ter outro arbusto longe, tá? Então, entre um arbusto e o outro arbusto, que estão distantes um do outro, você vai ter grama, que é a vegetação de campos, tá? Então, esse distanciamento se deve à questão do clima, né? A gente sabe que o Brasil Central possui clima tropical, 92% da zona de convergência tropical abrange a parte central do Brasil. A parte central do Brasil recebe raios, formando um ângulo de 90 graus, porque está de frente para o sol, você vai ter queimadas naturais, então toda essa vegetação, com predomínio de arbustos, tem uma influência também do clima, conforme eu falei na questão inicial dos domínios morfoclimáticos. Do ponto de vista da flora, é uma formação especificamente brasileira, bastante distinta da savana africana. No mosaico do Cerrado, entrelaçam-se trechos de campos limpos, predomínio de gramíneas, que eu falei, que fica entre uma árvore e outra. Presta atenção. Aí você vai ter, presta atenção.
Os campos limpos, ele faz uma diferença de campos limpos para campos sujos. Tá? Denominação do Demétrio, tá? Campos limpos é o predomínio de gramínea. Então, toda vez que ele fala de gramínea, grama, é campos limpos. Campos sujos vai ser as gramíneas mais os arbustos propriamente dito. Campo de cerrado predomina os arbustos e cerradões são bosques com copas que se tocam e criam sombra, nos quais o estrato herbáceo arbustivo é rarefeito. O cerradão tem uma característica mais ou menos igual da Amazônia, porque o que acontece? Ele tem muita umidade porque ele está próximo à planície do Pantanal Mato Grossense. Por isso que ele tem essa característica. Tá? Ao longo das margens de rios, a umidade do solo maior ocorre as matas ciliares. Matas ciliares, pessoal, é aquela vegetação que acompanha o curso do rio. É aquela vegetação lateral ao rio. Teoricamente, o nível de precipitação do Brasil suporta a presença de florestas tropicais, mais a combinação, tal. Olha só, vamos lá. Solo. O solo é ácido, deficiente em nutrientes. Tá? Então, se ele é ácido, deficiente em nutrientes, ele vai ser um solo vermelhão. Aquele vermelhão, aquele barro vermelho, tem a presença de alumínio, alta concentração de alumínio. Os incêndios naturais são frequentes, o que seleciona espécies resistentes. A variação desses três fatores no tempo e no espaço condiciona a diferenciação de vegetais do cerrado. As florestas tropicais fluviais, quando sujeitas ao fogo, não se regeneram, mas os incêndios são elementos natural do ambiente do cerrado e há espécie que só sobrevive por causa dele. Durante o incêndio, a camada superficial dos solos funciona como isolante térmico, protegendo o sistema subterrâneo dessas plantas. Assim, muitas espécies conseguem rebrotar poucos dias após a passagem do fogo. As cinzas resultantes dessa queimada naturais funcionam como fonte de nutrientes minerais, absorvido principalmente pelas plantas herbáceas. As plantas herbáceas é os campos, tá? É a gramínea. Nas áreas recobertas por campos limpos, os campos sujos e campos cerrados, o fogo participa dessa reciclagem dos nutrientes. Já os cerradões são menos adaptados às queimadas e ocorre quando incêndios provocados por fazendeiros podem degradar em campos limpos. As matas ciliares resistem menos ainda às queimadas. As cinzas resultantes dessas queimadas naturais funcionam como fonte de nutrientes minerais, absorvidos principalmente pelas plantas herbáceas, nas áreas recobertas por campos limpos, campos sujos e campos de cerrado. O fogo participa da reciclagem dos nutrientes. Já os cerradões são menos adaptados a queimadas e, quando ocorrem incêndios provocados por fazendeiros, podem se degradar em campos limpos. As matas ciliares resistem menos ainda às queimadas. Bem, vamos falar agora do domínio das caatingas. Abrange 11% do território nacional, corresponde basicamente à mancha semiárida do sertão nordestino. Então, o domínio das caatingas recobre o semiárido, tá? Que é o sertão nordestino. Predominam as espécies lenhosas e herbáceas. Então, beleza. Espécie lenhosa e herbácea. De pequeno porte, geralmente dotada por espinhos. Eu vou mandar foto para vocês de cada vegetação depois, hein? Já mandei uma foto numa parte do livro com as fotos. É importante você visualizar a vegetação, que ele pode cobrar foto na prova. A variação topográfica de pluviosidade e tipo de solo são responsáveis pela diversidade fisiognomônica e florística da caatinga. A região hidrográfica da caatinga, característica pela predominância de rios intermitentes, que permanece seco por 5 anos e 7 meses durante o ano. Então, rios intermitentes é aqueles que podem se secar, tá legal? Ou temporários, efêmeros, tá bom? Na maior parte dos casos, os leitos são rasos e o início da época das chuvas pode provocar aumento excessivo do volume da água de rios que acaba de voltar a correr. Assim, em pleno sertão semiárido ocorrem grandes inundações. A vegetação que está adaptada ao clima e aos solos predominantes, quase todas as espécies são decíduas. Presta atenção. Quando ele fala de decídua, significa que as folhas caem ou perdem as folhas durante o período da estiagem. Tá? Então, espécies decíduas perdem as folhas durante a estiagem e apresentam folhas de tamanho reduzido, uma forma de minimizar a perda de água pela transpiração. As cactáceas, tais como xique-xique e mandacaru, acumulam água no caule, tá? São espécies da caatinga, na parte seca, e apresentam espinhos no lugar de folhas. Em todo o domínio, a paisagem se transforma com a chegada das chuvas.
para a gente fechar por hoje, não ficar muito enfadonho, vamos falar dos domínios dos mares de morros que recobre aqui o Sudeste. Quando ele fala domínio de mares de morros, ele fala mares de morros é a forma do relevo do Sudeste, que é recoberto pela Mata Atlântica. Tá legal? Vamos falar do domínio de mares de morros, que caracteriza pela singularidade de sua morfologia, sobre o relevo de morros mamelonares, relevo arredondado, ou relevo de forma de relevo de meia laranja, conforme está aqui no livro do Demétrio. Desenvolveu-se a formação vegetal da Mata Atlântica. Originalmente a floresta tropical pluvial recobria cerca de 95% do domínio dos mares de morros, a semelhança fisionômica entre a Mata Atlântica e a floresta amazônica, que sugere que ambos estiveram em contato em passado geológico não muito distante. As oscilações climáticas do quaternário, ou mais simplesmente grandes variações topográficas que marcam sua extensa área de ocorrência, são aventadas como elementos explicativos da densidade e da complexidade da biodiversidade da Mata Atlântica. Nas escarpas que separam os planaltos cristalinos das planícies costeiras, verdadeiros paredões que servem de anteparo aos ventos marinhos carregados de umidade, as árvores geralmente não apresentam mais de 20 metros de altura, pois sua distribuição em diferentes cotas altimétricas torna menos intensa a competição pela luz. A elevada umidade favorece a proliferação de musgos e líquens, que tingem o verde galhos das árvores. Nos topos serranos, a floresta cede lugar aos campos de altitude, enquanto nas proximidades das planícies o estrato arbóreo superior chega a atingir 35 metros de altura, formando um dossel com características muito similares à da mata da terra firme amazônica. Sob o dossel desenvolve-se subbosque de árvores menores, que em seus galhos abrigam as mais diversas espécies epífitas, além de bambus, palmeiras e samambaias gigantes. Por fim, nas áreas mais elevadas do sul do domínio, epífitas e cipós tornaram-se raros e surgem espécies características de florestas subtropicais, como a araucária. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Vou estar mandando exercícios para vocês posteriormente, tá bom? Fiquem na paz.